E hoje a gente vai focar numa perspectiva bem específica. Vamos dar uma olhada em alguns trechos do livro O Céu e o Inferno. Isso, o material que a gente tem aqui indica uma estrutura, assim, bem definida no livro, né? Uma primeira parte mais teórica, com a doutrina, os conceitos sobre o futuro da alma, céu, inferno, anjos, essas coisas. E depois tem uma segunda parte que parece ser cheia de exemplos, né? Com relatos que seriam de espíritos mesmo em várias situações depois da morte. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é explorar essas ideias que aparecem nesses trechos que a gente selecionou. Entender como essa obra específica vê a vida após a morte, como ela descreve os diferentes estados da alma, o que ela entende por céu, inferno, purgatório. Certo. E é importante dizer, né? A ideia não é concordar ou discordar, mas sim entender o pensamento do livro, a lógica interna dele sobre justiça divina, destino da alma. Tudo baseado só no que está nesses textos. Isso. É uma análise do conteúdo que temos em mãos. Vamos tentar entender o quadro geral proposto ali. Perfeito. Então vamos começar pela base, pela doutrina. O texto, logo de cara, já se opõe a duas ideias bem conhecidas sobre o fim, né? Sim. A primeira é o niilismo. Aquela ideia de que morre e pronto, acabou tudo. Destruição total da alma. O livro acha isso bem desesperador. Imagino. E a outra? Se dissolve, sabe? Perde a identidade e é absorvida num todo universal. Ah, sim. E como o texto argumenta contra isso? Contra o panteísmo? Olha, o argumento é bem direto. Ele pergunta, se a gente fosse só, pedacinhos iguais de uma coisa só, de um todo homogêneo, como é que a gente explica as diferenças enormes entre as pessoas? Como assim? Ué, porque tem gente genial e gente com tanta dificuldade? Porque tem tanta bondade de um lado e tanta maldade do outro? O livro até joga a pergunta, como podem ser tão diferentes entre si as partes de um mesmo todo homogêneo? Entendi. A diversidade seria a prova da individualidade, então. Exato. Para essa visão, a diversidade só faz sentido se cada alma for única e individual. Faz sentido, dentro dessa lógica. Então a base é: a alma sobrevive como indivíduo e, por causa disso, tem o livre-arbítrio. Somos responsáveis pelas nossas escolhas, é isso? Precisamente. Essa dupla individualidade e livre-arbítrio é fundamental para o conceito de progresso contínuo, que é super central na obra. A felicidade ou o sofrimento lá na frente. As penas e gozos, como eles chamam. Penas e gozos. São vistos como resultado direto das nossas ações, das nossas intenções, da nossa moral aqui. Claro que essa ideia de recompensa e castigo depois da morte existe em muitas religiões, né? Sim, sim. Mas o que muda, segundo o texto, são as condições e a natureza desse céu ou inferno. Como eles funcionam. E como o livro se posiciona em relação às outras crenças? Ele se vê como uma evolução? De certa forma, sim. Ele sugere que as ideias religiosas vão mudando conforme a humanidade entende mais as coisas, e aí a obra apresenta a doutrina espírita como está ali exposta, como uma tentativa de dar um quadro mais racional, sabe? Mais compatível com o que se sabia na época, ciência, inclusive, e com o que eles viam como necessidades intelectuais e morais da sociedade. Uma busca por lógica, então. Exato. Uma busca por uma explicação para a vida e para a morte que converse com a razão sem precisar de uma fé cega em coisas que essa visão considera ilógicas ou ultrapassadas. E essa busca por uma lógica mais, digamos, palatável para a razão moderna, ela também aparece na forma como o texto lida com o medo da morte, como ele trata isso. Com certeza. Ele faz um contraste bem claro. De um lado, a visão que ele chama de tradicional. E aí a gente pode pensar naquelas imagens literais de fogo eterno, um purgatório meio passivo, um céu super distante que separa a gente para sempre dos que ficam. Sim, imagens fortes. E do outro lado, a perspectiva que o livro propõe. Nessa visão, a morte não seria um fim, nem uma separação total. Os espíritos continuariam por perto, estão ao redor de nós. Invisíveis pra gente, claro, mas presentes. Quer dizer que as relações, os afetos, não acabam. Pelo contrário,
O texto sugere que podem até ficar mais fortes sem as barreiras, os mal-entendidos da vida aqui. A morte vira mais uma transição, uma mudança para uma vida espiritual que continua ativa, dinâmica, cheia de aprendizado, de trabalho. Não é um descanso eterno e passivo, nem um fim horrível. Bem diferente mesmo. Sim. E tem até uma crítica bem forte à ideia, que ele atribui a algumas teologias, de que os salvos no céu ficariam felizes vendo o sofrimento dos condenados no inferno. O texto diz que nem os pagãos descreviam algo assim. Nossa! E o que eu acho bem interessante é como isso muda a ideia de céu. A gente geralmente pensa num lugar, né? Com endereço e tudo. Sim, um paraíso em algum lugar. Pois é. Mas segundo esses trechos, quando perguntam onde fica o céu, a resposta é surpreendente. Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Em toda parte? Como assim, gente? Não seria um lugar físico, um espaço geográfico. Seria um estado de ser, um estado de felicidade interna profunda que você alcança pelo progresso moral, intelectual, pela purificação do espírito pouco a pouco. Ah, então depende da pessoa, do espírito. Exato. A felicidade seria relativa ao adiantamento de cada um. Quanto mais evoluído, maior a capacidade de perceber e curtir as harmonias, os esplendores do universo espiritual. E isso estaria em todo lugar, mas só quem desenvolveu a sensibilidade consegue acessar. Entendi. Pode ser na Terra, em outro planeta, no espaço. Exatamente. É a condição da alma que define o céu, não um CEP cósmico. É bem diferente daquelas ideias antigas de céus empilhados como esferas. Essa ideia de céu como estado da alma e não lugar já puxa a próxima questão, né? Como é essa jornada? Como o espírito progride? E o contrário da felicidade? Como o livro fala do sofrimento, da purificação, o tal do purgatório? Ótima conexão. O texto também repensa o purgatório. Assim como o céu, não seria um lugar específico, com, sei lá, portões e filas. Seria, na verdade, um estado de sofrimento que vem direto das imperfeições que a alma ainda tem. Ah! E esse estado de purgatório não acontece só depois da morte, não. Espera, então a gente pode estar no purgatório aqui, em vida? Exatamente essa é a ideia. A obra argumenta que muitas das dificuldades da vida na Terra, doenças de nascença, perdas muito dolorosas, limitações grandes, podem ser vistas como parte desse processo. Seriam expiações por erros do passado ou provas que a própria pessoa escolheu para aprender mais rápido. Nossa, que forte isso! E a grande diferença que o texto marca em relação a ideias de castigos fixos é que a duração e a intensidade desse sofrimento, seja aqui ou no plano espiritual, dependeriam do melhoramento do culpado. Ou seja, o esforço para se corrigir, o arrependimento sincero, tentar consertar os erros, tudo isso poderia diminuir o tempo de sofrimento. Não teria pena com prazo marcado, nem principalmente pena que não acaba nunca. isso leva a gente a pensar num tipo de sistema de justiça espiritual, né? Quais seriam as regras desse sistema, segundo o livro? O livro fala num Código Penal da Vida Futura. Tem alguns princípios básicos. Primeiro, sofrimento tem a ver com imperfeição. Felicidade tem a ver com perfeição. Não é um castigo que vem de fora, é consequência natural do estado da alma. Ok. Segundo, tem proporção. A quantidade de dor seria proporcional à quantidade de imperfeição e a alegria proporcional às qualidades que você conquistou. Justo. Terceiro, livre-arbítrio sempre. A escolha entre fazer o bem ou o mal, progredir ou ficar parado, é sempre do espírito. Ninguém é obrigado a errar ou acertar. E para sair do sofrimento, da imperfeição, só se arrepender já resolve? Aí que está um ponto-chave desse código. Para melhorar de verdade, precisaria de 3 coisas juntas. O arrependimento, claro, é o primeiro passo. Reconhecer o erro. Mas só ele não basta. Precisa mais. Precisa da expiação, que é encarar e sofrer as consequências naturais do erro. Pode ser remorso, dificuldade, prova na vida espiritual ou em outra vida. E por último, a reparação. Reparação. Isso, que é o esforço ativo para corrigir o mal que você fez, ajudar quem você prejudicou ou trabalhar pelo bem para compensar o erro. Sem reparar, o ciclo não fecha. Arrependimento, expiação e reparação. Faz sentido a sequência.
E a ideia de progresso, então, vale para todo mundo. Ninguém está perdido para sempre. Exatamente. O quinto princípio é esse. O progresso é contínuo e sempre possível. Nenhum espírito estaria fadado ao mal ou condenado para sempre. Mesmo os mais teimosos na ignorância ou na maldade, um dia teriam a chance de acordar, se arrepender e começar a melhorar. Mesmo que demore muito. Pode demorar séculos, milênios, mas a porta para o progresso nunca estaria trancada para sempre, segundo essa visão. E isso leva ao último ponto. O texto bate muito na tecla de que a ideia de penas eternas não combina com a justiça e principalmente com a bondade infinita de Deus. Cita até o Pai Nosso, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E também o profeta Ezequiel, dizendo que a alma que pecar, essa morrerá, no sentido de arcar com as consequências, e não o filho pagar pelo pai. Reforça a responsabilidade individual e a chance de perdão se houver mudança. Essa visão de que todo mundo pode progredir, isso deve mudar também como o livro vê os anjos e os demônios, né? Não devem ser aqueles seres criados prontos, uns perfeitos e outros maus para sempre. Muda completamente. A visão é radicalmente diferente da tradicional. Os anjos, para eles, não são uma criação especial, seres perfeitos desde o começo por um decreto divino. Não. E o que são, então? Seriam almas humanas, espíritos como nós, que ao longo de muitas vidas, com muito esforço, aprendizado, superando as próprias falhas, chegaram no topo da evolução moral e intelectual. O texto até diz que são filhos de suas obras, conquistaram a condição deles. Que interessante. E os demônios? Se não têm condenação eterna, como ficam? Pela mesma lógica. Os demônios não seriam uma categoria separada de seres criados para o mal, tipo um Satã personificado. Seriam só espíritos ainda muito imperfeitos, ignorantes, que gostam do mal porque ainda não entendem ou não querem o bem. Estariam nos degraus mais baixos da evolução espiritual. Mas esse é o ponto-chave. Eles também estariam sujeitos à lei do progresso. Por mais atrasados, mais endurecidos que fossem, a chance de melhorar existiria para eles também. Não existe uma raça de demônios. Existem espíritos em fases diferentes. Entendi. O texto até critica a história tradicional da rebelião dos anjos com Lúcifer, apontando o que ele vê como problemas lógicos, tipo, como um ser perfeito se rebela contra a perfeição infinita, e até conflitos com a ciência da época, como a imagem do Lúcifer querendo botar o trono acima das nuvens, coisa que a astronomia já mostrava que não fazia sentido. Desconstrói bastante essas figuras. E o texto fala sobre a ação desses espíritos mais imperfeitos, os demônios nesse sentido, nas comunicações mediúnicas que o livro estuda. Como diferenciar uma mensagem boa de uma desses mais atrasados? Sim, tem uma parte que fala da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. O argumento principal é que não faria sentido dizer que toda a comunicação espiritual vem de espírito ruim, de demônio. Por quê? Porque muitas dessas comunicações, segundo o livro, trazem consolo, ensinamentos morais importantes, incentivam a fé em Deus, a caridade e comprovadamente ajudam pessoas a mudar para melhor, largar vícios, maus hábitos. Aí o texto pergunta, meio irônico, que esperteza é essa do demônio? Se o resultado do que ele faz é o bem, a melhora das pessoas, o fortalecimento da fé. Parece um paradoxo mesmo. Mas então, como o livro sugere fazer a diferença? Ele dá critérios racionais para avaliar quem está se comunicando, baseados no conteúdo e na forma da mensagem, principalmente. Tipo? Linguagem elevada, digna, sem se contradizer, com lógica, profundidade filosófica e, mais importante, com moralidade alta, incentivando o bem, a humildade e o perdão. Isso seria sinal de espíritos mais evoluídos. E o contrário? O contrário também vale. Mensagem boba, superficial, cheia de erro lógico ou de informação errada, linguagem grosseira, que mexe com paixão baixa, orgulho, egoísmo, vingança ou que claramente empurra para o mal. Isso seria sinal de espírito imperfeito, ignorante ou maldoso mesmo. Faz sentido. E é bom notar que a obra separa bem a comunicação espiritual séria para consolo, instrução e estudo das práticas de magia, feitiçaria, adivinhação por curiosidade ao dinheiro. Essas últimas, o livro condena.
assim como a igreja também condena. Ah, ok. O argumento é que a proibição lá do Moisés no Antigo Testamento era contra essas práticas de adivinhação e evocação para coisa fútil ou ruim que eram comuns na época, e não contra falar com o ente querido ou buscar orientação moral elevada. Ok, acho que deu para ter uma boa ideia da parte teórica, da doutrina. Agora, como isso funciona na prática? Você mencionou que a segunda parte do livro tem exemplos. Como é isso? Exato. Depois de explicar tudo isso, a segunda parte tenta mostrar com casos reais, ou supostamente reais, né? São relatos que teriam vindo por médiuns de espíritos em várias situações depois da morte. A ideia é mostrar como aqueles conceitos, felicidade relativa, sofrimento como consequência, expiação, arrependimento, progresso, aconteceriam na experiência de cada um. E como são organizados esses exemplos? O texto agrupa por categorias tipo espíritos felizes, medianos, sofredores, arrependidos, endurecidos, suicidas, criminosos e também aqueles passando por expiações terrestres. Nossa, bastante categoria. Parece interessante ver a teoria na prática. Poderia dar uns exemplos contrastantes para a gente ter uma ideia mais clara? Sei lá, um espírito feliz e um sofredor. Claro, vamos lá. Pega, por exemplo, os relatos que o livro atribui a espíritos como Samson ou Samuel Filipe. Eles são classificados como felizes. Eles descrevem a passagem da vida para a morte como algo bem tranquilo, sabe? Lúcido. Quase não perceberam a mudança no começo. Sem dor, sem susto. Isso. Não falam de dor física na hora de desligar, mas de uma sensação boa, de leveza, de liberdade aumentando. Descrevem que a percepção fica muito maior. Conseguem ver o pensamento dos outros, atravessar paredes, viajar na velocidade do pensamento para qualquer lugar. Uau! Mas não é ficar à toa, não. Falam que continuam aprendendo, trabalhando para ajudar outros espíritos ou até gente aqui na Terra. E descrevem uma felicidade muito profunda, difícil de explicar com palavras, ligada à paz de consciência, a estar perto do bem. Entendi. E o contraste? Como seria a experiência de um espírito sofredor? Bem diferente. Pega os casos de uma tal Lisbeth ou do chamado espírito de Castelnauder. Aí o cenário é outro. Perturbação, confusão mental depois de morrer. Muitos nem sacam que morreram. Continuam presos nas preocupações, nos lugares daqui. Presos? É. O tal espírito de Castelnauder, por exemplo, teria cometido um crime séculos antes. E, segundo o relato, ficou ligado magneticamente na casa onde aconteceu o crime por uns 200 anos. Revivendo a cena na mente sem parar. Meu Deus, 200 anos. Pois é. E o sofrimento que eles descrevem é mais moral do que físico. Remorso que não passa, vergonha, solidão, medo. Dizem que esse sofrimento moral dói muito mais do que qualquer dor física que sentiram em vida. Imagino. E a busca por alívio nesses relatos geralmente começa quando surge um pingo de arrependimento e a vontade de pedir ajuda. Uma prece. É um contraste bem forte mesmo. E tem casos específicos que o livro destaca, como os de suicidas. Ele trata diferente. Sim, a categoria dos suicidas tem uma atenção especial. Tem exemplos como o do pai que se matou porque não conseguia sustentar o filho, ou de um François Simon Louvet. Eles ilustram um tipo de sofrimento que o texto liga direto ao ato de tirar a própria vida. Que tipo de sofrimento? Eles descrevem que a sensação da morte violenta, tipo o enforcamento, a queda, continua depois. Uma ligação forte e muito ruim com o corpo físico que está se decompondo, mesmo já estando no mundo espiritual. Uma sensação de escuridão, confusão mental que dura muito tempo e uma angústia de não saber quando aquilo vai acabar. Pesado. Muito. A mensagem principal ali é que o suicídio, em vez de acabar com o sofrimento, piora e prolonga, porque seria fugir das provas ou expiações que a pessoa precisava passar. Mas tem saída? Sim. Mesmo nesses casos, o arrependimento sincero é mostrado como a chave que abre a porta para o alívio, para a ajuda espiritual. No caso daquele pai, o motivo sacrifício pelo filho é visto como algo que diminui um pouco a culpa moral, mas a falta de confiança em Deus é apontada como o erro principal. Entendi. Uma visão bem particular sobre isso. E a última categoria que estava no roteiro era expiações terrestres. O que são esses casos? Essa categoria mostra aquela ideia que a gente comentou antes. O sofrimento para purificar pode acontecer aqui mesmo, na vida física. Ah, as provas e expiações em vida. Exato.
Exemplos como Marcel, o menino doente que teve uma vida curta e com muito sofrimento físico, ou Joseph Maitre, que nasceu cego e vivia conformado. São apresentados como casos de espíritos que teriam escolhido, ou pelo menos aceitado, passar por provações bem grandes antes de nascer de novo. E por quê? O objetivo seria quitar dívidas morais de outras vidas, ou acelerar o próprio progresso espiritual, superando a dor com paciência, com resignação. A resignação, aliás, é vista como fundamental para a prova ter valor, ter mérito. E aquele caso do Antônio B., que foi enterrado vivo. Entra aí. Sim, ele é um exemplo extremo de expiação terrestre ligado ao que chamam de pena de talião. Pena de talião, olho por olho. Nesse contexto, é entendido quase literalmente assim. A ideia é que o sofrimento que você causa numa vida volta para você de forma parecida em outra vida, como consequência direta daquele ato. No caso do Antônio B., ter sido enterrado vivo seria consequência de ele ter feito algo parecido antes, segundo a narrativa do livro. É um exemplo bem forte para mostrar o princípio da responsabilidade direta pelas ações. Então esses vários exemplos, desde a felicidade conquistada até a expiação mais dolorosa, servem para dar vida, né? Para tornar concreta a doutrina da primeira parte. Tentou mostrar que não são só ideias abstratas, mas realidades vividas pelos indivíduos lá no mundo espiritual. Sempre dentro daquela lógica, causa e efeito, responsabilidade de cada um e a chance de progredir. Pelo menos essa é a visão da obra. Faz todo sentido. Olhando para esses trechos todos de O Céu e o Inferno, a mensagem que fica mais forte parece ser essa. A de uma jornada que continua. A vida não acaba com a morte. Ela se transforma. Continua num processo de aprender, de evoluir moralmente. O que a gente faz, pensa, sente aqui tem consequência direta e lógica lá na frente, mas sem ser algo fatalista, né? A porta para o progresso, para se redimir e um dia alcançar uma felicidade real, estaria sempre aberta. Depende do esforço, do arrependimento e principalmente de reparar os erros. Exato. Fica muito claro que eles rejeitam a ideia de condenação eterna e apostam tudo na justiça e na misericórdia de Deus como a base de tudo. Exatamente. É uma visão que coloca muito peso na responsabilidade de cada um, mas também na esperança, na chance constante de mudar. E talvez, para a gente fechar nossa conversa, podemos deixar uma pergunta no ar, né? Algo que esse material inspira, mas que faz a gente pensar um pouco além. Qual seria? Se a gente levasse a sério essa ideia de progresso contínuo da alma, de uma responsabilidade que atravessa várias vidas e de que as dificuldades podem ser, na verdade, ferramentas para a gente aprender. Como isso poderia, na prática, mudar o jeito como a gente encara os desafios da vida, as desigualdades que a gente vê por aí, ou até o propósito da nossa própria existência aqui na Terra? É uma pergunta bem profunda mesmo. Ou, pensando em outra linha, aquela ideia de que os laços de afeto verdadeiro não só continuam, mas podem até ficar mais fortes depois da morte. Que impacto prático, emocional isso poderia ter no jeito como a gente cuida das nossas relações aqui e agora, sabendo que elas poderiam ir além desta vida? São reflexões importantes, né? Sim, são pensamentos que essa exploração toda convida a gente a fazer. Sem dúvida. Acho que, independentemente da crença de cada um, pensar sobre essas questões de responsabilidade, continuidade, conexão, pode ser bem enriquecedor. Com certeza. Uma análise que, nossa, deu muito o que pensar. E com essas reflexões, a gente encerra essa exploração dos trechos de O Céu e o Inferno. Obrigada pela companhia nessa jornada de hoje.